Boa tarde a todos. Estamos aqui direto da redação do Jornal O Popular com o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista. Eu sou a Karina Azevedo, repórter esportiva do Jornal O Popular. Adson, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Adson, então, eu queria começar com você pedindo para você fazer um balanço de 2017, as prioridades que foram estabelecidas dentro e fora de campo. A primeira prioridade do Atlético foi procurar sanear financeiramente o clube. Nós tínhamos muitas dívidas, o clube em torno de 70% a 80% conseguiu sanear suas dívidas, Então o Atlético trabalhou com um orçamento pequeno. Lógico, a gente esperava mais dentro de campo, mas fora de campo o clube está se estruturando, reformando seu estádio, o centro de treinamento também foi trocado todo o gramado, modernizado, para evitar lesões, ter qualidade nos treinamentos. Então o Atlético avançou muito fora de campo e a gente tem muita confiança e convicção de que o futuro do Atlético será muito promissor. Então esse ano a prioridade realmente foi fora de campo. Não tenha dúvida, todos os clubes hoje têm que pagar religiosamente em dia todos os seus encargos, todos os salários, E o Atlético priorizou trabalhar de maneira bem profissional para ter toda a CND, ter toda a documentação necessária para que o clube tenha tranquilidade para poder disputar todos os seus campeonatos e atender todas as exigências. Desde o começo do ano que o estádio Antônio Ascioli ele vem passando por reformas, E recentemente você me concedeu uma entrevista falando que a expectativa é sim que o Ascioli volte a receber jogos no Campeonato Goiano. Isso realmente vai acontecer? Vai acontecer. O Ascioli é o coração do Atlético, onde o clube foi fundado, no bairro de Campinas, é muito tradicional. E o torcedor, nós queremos aproximar do torcedor, porque nós vamos ter um ano muito difícil, muitos clássicos locais, as competições aqui vai ser muito disputadas, nós precisamos do nosso torcedor, precisamos criar esse ambiente. Nada melhor que o Antônio Ascioli. De repente, na primeira rodada ou na segunda não tenhamos condição, mas jogaremos lá com toda certeza. O que mais pode pesar para, novamente, já há 3 anos que o Atlético tenta retornar os jogos ao Ascioli, o que mais pode pesar para que isso novamente aconteça, Ficar na expectativa de voltar a ter jogos e não acontecer? Não, mas isso aí está muito próximo de acontecer, porque temos várias empresas trabalhando, as obras estão intensas e nós estamos conseguindo ter o mínimo necessário. Muitas obras foram necessárias para que tenhamos condição de fazer futebol profissional, Então o clube está tendo muito cuidado com isso e eu tenho certeza que esse planejamento será cumprido à risca. Você já solicitou as vistorias no Ascioli ou ainda não? Nós já tivemos um laudo técnico anterior do Corpo de Bombeiro colocando o que seria feito para que pudesse atender às exigências necessárias, E o Corpo de Bombeiro, assim que a gente terminar essas obras, nós vamos convocar o Corpo de Bombeiro novamente para poder nos passar o laudo para a gente notificar a federação que o estádio está apto a atender a qualquer jogo. As reformas no Ascioli também tiveram reformas no CT, Elas ficaram dentro do orçamento inicial planejado pelo Atlético? Extrapola um pouco, porque obra sempre é muito difícil de você planejar valores, Mas sempre dentro do orçamento. O Atlético é um clube hoje que tem uma saúde financeira e nunca vai dar um passo maior do que a sua perna. A gente vai ter muito cuidado sempre com isso para que o clube não tenha problemas com justiça, problemas com não cumprir com suas obrigações sociais. Então o Atlético hoje tem muito essa preocupação e nós vamos sempre ter cuidado com essas situações. E falando agora dentro de campo, quais foram as lições que você aprendeu de 2017 para formatar um elenco? Olha, primeiro que a gente tinha muitas prioridades financeiras a serem cumpridas. Economizamos muito, mas ficou muito caro para nós, porque nós montamos o time muito em cima do campeonato, E hoje eu falo isso aqui, as pessoas, mas por que não fez antes? É porque a gente esperava mais do elenco que nós montamos. Tivemos que fazer um remanejamento, montar um novo elenco, e isso aconteceu
no começo do segundo turno. O primeiro turno foi muito ruim, o segundo turno do Atlético foi aceitável. Se a gente tivesse feito um primeiro turno um pouco melhor, a gente não tinha caído de divisão. Falando das contratações que até agora foram anunciadas, você discute elas com o João Paulo Sanches, né? O João Paulo Sanches vai ficar para o Campeonato Goiano, pelo menos. É uma coisa que vocês conversam em relação aos jogadores que estão trazendo? É evidente que sim. Quando você vai contratar qualquer jogador, você precisa trabalhar com um perfil que o treinador vai montar dentro de campo, né? Então a gente discute qualquer característica, qualquer perfil de atleta, se encaixa no que ele vai montar, na estratégia de jogo, no esquema tático dele, porque isso aí é impossível você montar um time e simplesmente passar para o treinador. Você tem que montar em conjunto para que as características encaixem no que ele vai implantar no sistema de jogo. E dos 9 reforços até agora, 4 são atacantes. Vocês buscaram realmente priorizar esse setor que foi criticado durante todo o ano de 2017? Foi um setor que nós tivemos muita dificuldade e nós priorizamos mesmo porque nós mantemos uma espinha dorsal ali, a defesa, né? E a gente precisava reforçar mais a questão do nosso ataque. Então eu acho que a gente tem muita esperança que o ataque possa desenvolver bem. O Campeonato Goiano vai ser muito importante para isso, para nos dar parâmetros para o Campeonato Brasileiro. Em relação ao Walter, ele foi uma decepção para você? O Walter foi a nossa grande aposta, era um atleta que a gente esperava que ia puxar o grupo, que ia resolver todos os jogos. Infelizmente isso não aconteceu, mas eu não culpo o Walter por isso. O futebol é muito coletivo, né? Mas não foi o jogador que a gente esperava, porque ele tem muito talento, não conseguiu produzir tudo que a gente esperava. Mas é um atleta que tem o seu valor, tem qualidade e nunca deu problema de indisciplina, foi profissional, cumpriu o seu contrato normalmente. Adson, e aqui interagindo com a gente, o Isaías Lucas, ele está aqui pedindo para você ir para o Vila, né? Que pode ser que você se dê bem lá com a camisa colorada. Como você vê essa situação e você, por acaso, recebeu alguma proposta para deixar o Atlético? Eu já tive muitas oportunidades de sair do Atlético. O Atlético é muito cômodo para mim, porque eu tenho 12 anos lá, criei um ambiente muito favorável. Começamos do nada, o Atlético não tinha nada, então a gente tem um legado muito grande dentro do clube. Lógico que eu não faço as coisas sozinho, mas não tenho, eu tenho um bom ambiente dentro do clube, né? Eu respeito o Vila, o Goiás, né? A gente respeita muito nossos adversários, mas eu tenho uma identificação e um trabalho de longo tempo com o Atlético e me sinto muito bem com isso. Após a renúncia do Sérgio Hasse, ele concedeu uma entrevista aqui ao Popular, onde ele citou que um dos sonhos dele, e que até gerou um conflito interno, é que ele gostaria de te levar para o Goiás. Como você vê essa situação? Eu vejo a situação que ele estava certo. Eu acho que ele está no caminho certo. O doutor Sérgio, brincadeiras à parte, né? Mas assim, eu respeito muito, fico feliz com o reconhecimento do meu trabalho, né? Muitas pessoas ligadas ao Goiás me respeitam, né? E eu respeito muito o Goiás, acho que o Goiás tem pessoas muito importantes, né? O senhor Ailê, que é um dos maiores dirigentes do estado, que fez o Goiás praticamente. A gente respeita muito. Eu espero que o torcedor possa entender também que é importante a gente, fora de campo, ter uma convivência harmônica com todos. E dentro de campo que há a rivalidade, o jogo, né? Mas tem que ter paz, nós temos que viver um país civilizado, né? Não tem cabimento torcida única, não tem cabimento essas agressões gratuitas, né? Então eu sou muito contra isso. Adson, aqui, né, no Interação, o Márcio Divino de Oliveira, ele está perguntando se os jogadores que se destacarem no Goianão, eles vão ter os contratos estendidos. Não tenha dúvida. Eu tenho que apostar sempre. Eu não tenho contrato permanente com a Globo, né? A gente tem limitações financeiras. Então eu tenho que apostar em alguns jogadores que a gente mapeia, que são jogadores com poucos índices de lesões, são jogadores que têm destacado seus clubes. A gente não está trazendo nenhum jogador no escuro, né? Então boas possibilidades que possam continuar no clube. E você pretende anunciar mais alguma contratação antes do estadual? Nós precisamos. Eu quero já estar com um grupo praticamente definido para o brasileiro, uma base praticamente pronta. Então eu quero realmente
mais um volante, porque o André Castro não vai ficar, né? Não houve avanço na negociação. Talvez mais um meia e mais um atacante de velocidade, que é necessário para a gente ter um elenco homogêneo. Já estão tendo conversas com os jogadores que podem vir para o Atlético? Tem negociação em andamento? Tem negociação em andamento, é um momento que o mercado oferece isso, todos os clubes estão buscando se reforçar e nós não somos diferentes. Nós estamos trabalhando nisso e procurando trabalhar com índice de erro muito pequeno, porque nosso ano não foi bom, fora de campo foi maravilhoso, mas dentro de campo não foi o que a gente queria. Então a gente tem que fazer um ano diferente, fazer com que a nossa torcida e que a energia no Atlético seja totalmente diferente. E a grande dúvida do torcedor atleticano no momento é Luiz Fernando, né? Recebeu realmente propostas, ainda tem gente em cima. Como que está a situação do Luiz Fernando com o Atlético? Tem propostas, recebeu propostas oficiais, nós estamos avaliando, discutindo isso internamente. E o Luiz Fernando é um patrimônio do Atlético, jogador da base, com muito potencial, com 21 anos, fez 9 gols num time que foi rebaixado, então é um jogador com muito valor, né? E a gente vai procurar fazer o que for melhor para o Atlético. Alguns clubes estão oferecendo a oportunidade de comprar só um percentual, que é interessante para o Atlético ter também possibilidade de um grande negócio no futuro. A gente está analisando isso friamente para fazer o melhor para o clube. Propostas de fora do Brasil também estão chegando a Luiz Fernando? Já chegou 2, 3 propostas, né? Hoje o mercado futebolístico oferece muito poucas opções, né? O Atlético hoje tem um patrimônio invejável em relação a Jorginho e Luiz Fernando. São jogadores muito assediados. Para a gente liberar esses jogadores, tem que dar um retorno muito grande para o clube. E o Jorginho também está recebendo propostas? Está recebendo propostas, fez um excelente brasileiro, um jogador muito identificado com o clube, que nós respeitamos e que é um atleta que tem certeza que vai dar muitas alegrias para o torcedor atleticano, mas se for para sair, é para sair também para trazer um benefício financeiro para nós e para ele. Mas ainda sobre o Luiz Fernando, então ainda existe a possibilidade dele deixar o clube antes do estadual? Há essa possibilidade, né? A gente está conversando com alguns clubes, mas eu não tenho como cravar nesse momento, as negociações estão em andamento, eu não vou esconder de vocês, mas não tem nada fechado. Há essa possibilidade, mas se não atender os interesses do Atlético, ele vai ficar normalmente e continuar no seu crescimento normal. E uma coisa que o Atlético está fazendo esse ano bastante é investindo em jovens promessas de outros times, né, como do Botafogo, que vem o Fernandes e vem o Vinícius Tanque também. Como é para você ver que times maiores do Brasil vê o Atlético como vitrine para que peças deles possam se desenvolver? Boa pergunta. É porque os clubes enxergam no Atlético que seus jogadores serão bem tratados, tem um bom ambiente de trabalho, não falta nada para eles e a gente vai trabalhar sempre para cumprir com tudo que é combinado. Então os clubes hoje querem procurar clubes que vai fazer o seu profissional evoluir e crescer. E o Atlético também tem tido cuidado de buscar jogadores que nós mapeamos, não é simplesmente jogador que está lá largado no clube, é porque tem o seu valor técnico. E o Atlético também tem trabalhado com taxa de vitrine. Enquanto o jogador estiver aqui, nós temos uma taxa de vitrine que se tiver alguma negociação, o Atlético também vai ter retorno. Adson, e em relação ao Campeonato Goiano, eu queria que você me dissesse como você enxerga o Goianão. Pode ser um empecilho de alguma forma, pode ser uma oportunidade para montar já uma base para a disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro? Olha, Karina, eu vou te falar com toda sinceridade. O Campeonato Goiano, muitas pessoas criticam, mas é um campeonato charmoso, é um campeonato local que fez o Goiás grande, fez o Vila grande, fez o Atlético grande. É onde a gente tem os títulos maiores, né? Em números, né? Evidente que o Atlético tem um título da Série B que é importantíssimo. Então, tem o seu charme. Nós vamos levar com toda a seriedade possível, todo o profissionalismo possível, e os jogadores vão ter uma oportunidade de mostrar que tem condição de ficar aqui para o brasileiro. Adson, aqui o Jusicleido Monteiro, que nos acompanha, torcedor do Atlético, ele falando que reconhece as limitações financeiras do Atlético, mas que acredita que vocês poderiam ter sido mais audaciosos no segundo turno da Série A. Mas então, assim, com toda a sinceridade, ele está tendo choque aí. Ele compreende, mas não compreende. O Atlético pagou
em média 40, 50 mil para os seus jogadores. Só o Walter que foi um salário maior. Eu digo que hoje, como está o futebol brasileiro, que os clubes grandes estão cada vez maiores e com poderio financeiro incomparável, um time igual o Atlético, ele tem que entrar no Campeonato Brasileiro da Série A, montar seu time em janeiro e ter uns jogadores, uns 7, 8 jogadores com investimento 100, 120. Porque senão você não tem condição de brigar com igualdade de condição. Aí você pode acertar num time com perfil de Série B como era o nosso, em tudo, pode acontecer, mas é muito difícil disso acontecer. Então, a realidade é que o Atlético tem que trabalhar, procurar cada dia evoluir, crescer como está crescendo sempre e por meritocracia, em 19 há uma promessa que os contratos serão melhores distribuídos. A gente conseguir nesse poder de investimento chegar em 19 na Série A para que a gente possa atingir esses investimentos que o torcedor tanto espera. Adson, recentemente o Alain Mineiro deu uma entrevista para a gente, onde ele citou que no final do Campeonato Brasileiro houveram sondagens tanto do Goiás quanto do Atlético. Você realmente chegou a conversar com o empresário do Alain sobre uma possibilidade, talvez, de fazer uma proposta oficial? Não, eu não conversei. É um jogador que alguns empresários a gente sempre conversa, eu sempre falo que é um jogador que tem um perfil interessante, mas eu não cheguei a negociar com esse jogador. É um jogador que fez uma boa Série B, né, mas eu não cheguei a negociar em momento nenhum. Certo. E o maior objetivo do Atlético para 2018? O maior objetivo do Atlético é disputar todas as competições com interesse de chegar o mais longe possível. Fazer um campeonato goiano e chegar na final, o primeiro passo é esse. E uma grande Copa do Brasil. E procurar ir o mais longe possível. A Copa do Brasil é muito bem remunerada a partir desse ano, mas muito mesmo. Então é importantíssimo para os clubes passar de fase, porque os recursos serão muito interessantes. Então o Atlético vai levar todas as competições de maneira mais profissional possível. O Atlético deve estrear no começo de fevereiro na Copa do Brasil. Sendo assim, nós vamos até trabalhar de uma forma de preparar fisicamente, tecnicamente, para chegar num nível muito importante para esse jogo, porque são jogos decisivos e nós precisamos estar num nível físico e técnico ideal, mesmo porque as pessoas não entendem muito bem. Esse ano vai ser um ano muito difícil para preparar fisicamente. Vai ser um ano de índice de lesões, um ano de times lentos, porque o trabalho não será ideal. O trabalho, para ficar ideal, teria que ser no mínimo 30 dias. Nós vamos trabalhar no dia 2 e estrear no dia 17. Vamos ter que trabalhar com a fisiologia, sentir quais jogadores estão no nível físico abaixo para não usar em primeiro momento. E a Copa do Brasil será um momento da gente já ter o grupo todo definido para poder jogar num nível muito aceitável. Lembrando, é importante dizer que o Atlético trabalhou até nessa maneira de mapear. Quando você vai contratar um jogador, você mapeia o jogador e vê o índice de lesão, número de partidas. Isso é uma questão profissional que é muito importante. O Atlético é o clube do Brasil que menos jogadores frequentou o departamento médico. Por quê? Teve essa integração entre fisiologia, parte física dentro de campo e os fisioterapeutas e os médicos. Então, isso no Atlético está muito funcional e foi algo muito importante nesse ano para o clube. O Luiz Carlos Costa e o Renato Rafael estão perguntando se as arquibancadas no Scioli serão aumentadas, o número, e também sobre o plano sócio-torcedor, que o Atlético é o único da capital que ainda não possui. O Atlético vai fazer lançar o seu plano de sócio-torcedor, está conversando com 2 empresas e vai lançar aliado ao Scioli. Nós vamos também fazer uma loja lá que vai ter portas normalmente para o dia para o público, né? E normalmente vai estar aberto também dia de jogos. Então nós vamos criar um ambiente muito favorável para o torcedor e lançar o sócio-torcedor. As arquibancadas, há um projeto, tem um conselheiro nosso, Luiz Fressac, que está trabalhando para poder buscar até um investimento para a gente aumentar a capacidade, pensando até numa Série B também, para que o clube possa jogar no bairro de Campinas, que é muito tradicional e muito importante para o Atlético. O Gleiston Melo está perguntando se o Atlético vai mudar o material esportivo para 2018. Vai. O Atlético, isso já é definido. O Atlético está conversando com algumas empresas, há a possibilidade até de lançar uma própria marca, a marca Dragão, ou fazer um contrato com a nova empresa. Terminou o nosso contrato. A empresa Namer Superbola foi muito importante para o Atlético, ficou com a gente
11 anos, mas é um fim de um ciclo, nós vamos começar outro e é um momento importante também para o clube. Adson, e eu queria que você falasse do João Paulo Sanches, né, desse voto de confiança que você deu para ele no Campeonato Goiano. O João Paulo não está passando a ser treinador do Atlético nesse momento, apesar de que ele faz parte da comissão permanente. Pode até lá na frente a gente recuar ele, lógico que se ele também tiver interesse, e trazer um novo treinador. Mas ele mostrou princípios fundamentais. E hoje todos os clubes, Carille no Corinthians, Zé Ricardo que está no Vasco, mas começou agora, muitos treinadores jovens, o Jair Ventura no Botafogo, são treinadores modernos que precisam de oportunidade. O João Paulo fez um segundo turno muito bom, ele vem evoluindo no Atlético desde 2013, eu trouxe ele para o Atlético. É um cara estudioso, estava fazendo curso agora da CBF, é um cara que veste a camisa do clube, intenso, moderno, quer evoluir, não está acomodado, fica no clube o dia todo, porque tem treinador que chega no clube, dá um treininho lá simples, molha o cabelo e vai embora. Não é assim, o treinador tem que viver o clube, tem que participar de todas as áreas do clube para que a coisa funcione, para que o produto futebol possa atingir os objetivos. Certo, então hoje aqui com a gente está o diretor de futebol do Atlético e vice-presidente executivo, Adson Batista. Adson, muito obrigada pela sua participação. Sei que muito atarefado, né, e tirou um tempo para vir aqui conversar com a gente. Espero te receber novamente aqui em breve. E muito obrigada, até a próxima. Para mim foi um grande prazer, né? Eu agradeço aí a Paula Parreira, que é a chefe do departamento, né? Me recebeu bem. Você que também é uma grande profissional, está fazendo um grande trabalho. E a gente sempre está aberto. É um veículo muito sério, um veículo que é parceiro nosso e sempre está o Atlético sempre estará com as portas abertas para todos vocês. Muito obrigada, Adson. Obrigada e até mais.